Ótimo, gente. Agora vamos ver os mecanismos de transferência de calor. Né? Então a gente consegue calcular o calor, né? Agora eu preciso saber como que ele vai ser transferido. Assim. Existem formas diferentes disso acontecer. Então a transferência de calor ela acontece de 3 formas diferentes. Então o primeiro é condução, que nesse exemplo aqui é o cabo da panela, que é de metal, está representando a condução. A convecção, que nesse exemplo está representado pelo movimento do líquido aqui da água dentro da panela. E a radiação, que nesse exemplo está representado aqui dessa forma, que é quando você coloca a mão perto e você sente a panela quente, né? Então, essa transferência de calor acontece de 3 formas diferentes. E ela só acontece quando tem temperaturas diferentes, sempre, né? E o sentido da transferência vai ser sempre da maior temperatura para menor, ok? A gente só vai entender agora como que isso acontece especificamente. Então, a gente vai estudar cada uma dessas 3 de formas diferentes. Então, vamos lá estudar a primeira forma de transferência de calor, que é a condução. Então, a condução é um modo com o qual o calor é transferido através de um meio material, de uma molécula ou átomo para a sua vizinhança. Então, a condução, ela acontece apenas em meios materiais. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui está quentinho. Então, quando ele está quente, ele se move. Quando ele se move, ele empurra os vizinhos dele, que sendo empurrados também se movem. E aí esse aqui empurra esse vizinho e esse vizinho. E aí com o tempo o calor vai sendo propagado no material, de vizinho em vizinho, ok? Uma característica importante é que não tem deslocamento do material, ou seja, cada molécula que está agitada, ela está no seu quadrado e ela vai incomodar somente os vizinhos. Ela não saiu daqui e foi lá para outra ponta, não. Ela não se deslocou. Ela só deu uma mexidinha e mexeu quem estava do lado dela apenas, ok? Então aqui tem um exemplo disso. Então eu tenho um metal e eu coloco um foguinho aqui. Então, beleza. Aqui tá frio ainda. Aí, esse daqui começa a agitar, agita os do lado, e essa agitação começa a se propagar. Ou seja, o calor começa a se propagar através da condução. Então, o calor vai sendo conduzido átomo a átomo, ok? E aí, essa agitação vai passando para cá, e para cá, e para cá. Se eu coloco a mão aqui, vai estar frio ainda, mas se eu coloco a mão aqui, já vai estar quentinho, ok? Então, é isso. É aquele negócio, eu pego uma panela, coloco uma sopinha ali para fazer e enfio ali uma colher de metal. Pego na colher, ela tá toda fria. Aí vou fazer outra coisa. Quando eu volto e coloco a mão na colher, ela já tá quente. Ou seja, ela recebeu o calor que veio da sopa através da condução. Então o calor foi subindo mesmo, átomo a átomo ali naquela colher. Por exemplo, o cabo da panela, se ele não for de material isolante, ele vai aquecer também, né, as alças da panela. E assim acontece a transferência de calor por condução. Então ela acontece em materiais, assim, não em líquidos, né? Então a principal característica da condução é a transferência de energia sem a simultânea transferência de matéria, ou seja, não tem deslocamento de matéria aí, ocorrendo assim predominantemente nos sólidos, né? Igual eu falei com vocês, um átomo não vai sair de uma ponta e ir para outra, não tem transferência de matéria, e cada um no seu quadrado. Ótimo, então vamos ver agora a segunda forma de transferência de calor, chama-se convecção. Então, convecção é a forma de transmissão de calor que ocorre principalmente nos fluidos, que são líquidos ou gases. A propagação do calor se dá através do movimento do fluido, envolvendo transporte de matéria. Agora sim, eu tenho transferência de matéria. Então, o que acontece? Então, aqui eu tenho uma panela com uma aguinha e eu coloco ela no fogo. Então, a água que está aqui embaixo, ela vai aquecer, então ela vai ficar agitada, né? Esse átomo vai ficar agitado. E aí, quando ele aquece, ele muda a densidade dele. E assim, mudando a densidade dele, ele sobe naturalmente. Então, a molécula de água que estava aqui, o átomo de água que estava aqui,
ele vai se deslocar no material. Ele vai se deslocar, vai subir e vai lá pra cima, ele vai mudar de lugar, entendeu? Chega lá em cima, bate um ventinho ali, a panela tá destampada e tal, e ele resfria. E aí então ele muda a densidade dele novamente e ele desce. Aí chega aqui embaixo, ele recebe mais calor do fogo. E aí ele sobe, e aí chega lá embaixo, ele esfria e desce. E assim vai acontecendo o aquecimento dessa água, né? Pela convecção. Então o que acontece? A água vai se movimentar ali dentro e vai fazer correntes de convecção, que são esses círculozinhos aqui, para fazer com que cada vez mais esse líquido, esse material, se aqueça. Então, olha só, umas coisas importantes da convecção. Na convecção, a transferência de energia acontece quando um fluido entra em contato com o objeto cuja temperatura é maior que o fluido, sempre. A temperatura da parte do fluido que está em contato com o objeto quente, ou seja, a aguinha que está no fundo da panela, se expande, ficando menos densa. Como o fluido expandido é mais leve que o fluido que o cerca, que está mais frio, a força do empuxo o faz subir, ok? Então ele muda a densidade e a força do empuxo faz com que ele suba. O fluido mais frio escoa para tomar o lugar do fluido mais quente que sobe e o processo continua. Então, para o quente subir, o frio tem que liberar o espaço, aí ele desce e assim vai, ok? Então, olha só, quero abrir um parêntese em relação à dilatação de líquidos aqui. Então, vamos falar sobre a dilatação anômala da água. Então, olha só, gente. Em geral, a maioria dos materiais, como a gente viu na aula de dilatação, quando eu aumento a temperatura de um objeto, ele dilata. Quando eu resfrio esse objeto, ele contrai, né? Isso acontece com a maioria dos materiais. Mas existem alguns materiais, inclusive a água, em que isso não acontece de forma tão linear. Acontece uma anomalia aí. Por isso que a gente chama de dilatação anômala da água. Isso não acontece apenas com a água. Isso acontece com outros materiais, como o galho, o germânio, o bismuto e o antimônio, ok? Então vamos ver por que isso acontece. Então aqui eu tenho um desenho de uma molécula de gelo. Então olha como ele faz um desenho com um espaço aqui dentro. Agora no estado líquido, a água. Essa é a fórmula da água, tá vendo? E aqui o gás, que ele é bem mais separadinho. E aqui eu tenho um cristal de gelo. Então isso daqui, formando o cristal inteiro, ele é dessa forma. Olha só como espaço vazio ele tem. Então o que acontece? O gelo, ele flutua porque ele é menos denso que a água. Ou seja, ele ocupa um volume maior com a mesma matéria, né? A água ocupa um volume menor. Então a água é mais densa e o gelo é menos denso, né? Então, quando a água congela, é necessário mais espaço vazio. Então, ela expande. Quando eu vou resfriando a água contrai. Exceto numa faixa de temperatura entre 0 e 4 graus Celsius. Nessa faixa de temperatura acontece essa mudança de densidade que eu falei. Então, nesse gráfico mostra, olha, como que a temperatura, como que a densidade fica, ó, com 0 graus, com 2, com 4, ela tem a máxima densidade, olha só. E depois, como os outros materiais, ela diminui a densidade com o aumento da temperatura. Então, de 0 a graus Celsius, aqui que acontece essa anomalia da densidade da água, né? Aqui eu tenho um gráfico de volume por temperatura. Então, aqui está 5 graus, então aqui está 4. Então, entre 0 e 4, tem uma anomalia nesse gráfico. No resto da temperatura, o volume aumenta com a temperatura, né? Gente, então, qual que é a utilidade disso? Imagina que eu tenho uma região muito fria, que a temperatura está a menos 6 graus Celsius. E aí eu tenho um lago aqui, e o lago tem vida aqui dentro, né? Tem peixes e tal. E aí, o que acontece? Esse frio começa a trocar calor com essa água, né?
Então a água que está mais quente começa a ceder calor, né, perder calor para o ambiente mais frio, e ela começa a mudar de fase. Então essa água vai congelar. Então ela vai ficar a menos 6 graus Celsius. Então ela vai congelar. E à medida que eu vou fazendo, essa água vai congelando, ela vai congelando cada vez mais, uma camada cada vez mais grossa. E uma característica interessante é que o gelo ele é um ótimo isolante térmico. Ou seja, ele vai fazer como se fosse um colchão, isolando o que tem debaixo ali daquela água do que tem para fora naquele ambiente frio. Então esse gelo ele vai formar uma camada isolante, vai isolar aquela forma de baixo. Então embaixo aqui eu vou ter 0 graus Celsius, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, os animais, né, os peixes e os outros animais que moram aqui, eles não vão ser congelados, né, e vão continuar vivos. Apesar de mais geladinho, eles continuam vivos. Então a água tem essa característica, né? Eu consigo, por causa dessa variação, essa dilatação anômala da água, eu consigo fazer que só uma parte seja congelada, que a outra parte não seja, mantendo a vida ali dentro. Então, vocês já viram os vídeos que as pessoas, por exemplo, aqui, ó, elas patinam no gelo e tem uma camada, né? E lá embaixo é água, é muito gelado, mas é água. Então, aqui eu garanto com que os animais e toda a vida que acontece ali embaixo não morra no inverno, né? Então, assim, a gente tem muitos países no planeta Terra onde eu tenho inverno com temperaturas abaixo de 0, e essa propriedade da água garante com que haja vida no líquido ali desses animais aquáticos, ok? Então é muito, muito importante a gente entender essa dilatação anômala da água, ok? Bom, então agora que a gente entendeu essas duas formas de mudança de temperatura, vamos estudar algumas aplicações dela. Primeiro, geladeira. Então, olha só, aqui eu coloquei uma geladeira simples, eu tenho um congelador em cima e eu tenho uma gaveta inferior, geralmente a gente coloca vegetais aqui embaixo, né? Então, o que acontece? Gente, sempre o ar quente, o fluido quente vai subir. Então, o ar quente vai subir, vai encontrar o congelador, vai trocar de calor aí, e o ar frio vai descer. Sempre o ar frio desce, sempre o ar quente sobe, ok? Então, o que acontece? Eu faço um feijão, tá quentão, aí eu coloco ele num pote de sorvete e coloco ele quente na minha geladeira, que é errado. Deixa ele lá quente, fecha a geladeira. Então, o que vai acontecer? Ele tá quente. Então, em volta dele tem um ar. Esse ar vai aquecer, vai trocar calor, ele vai aquecer. Então, ele vai aquecendo, vai mudando a densidade dele, ele vai subindo. Chega lá em cima, ele encontra o freezer. E aí, ele troca de calor com o freezer. Ele resfria. Então, ele aquece o freezer e o freezer resfria ele. Então, ele vai descer. Então, o ar frio vai descer. Aí, ele vai encontrar o feijão de novo. Vai trocar calor de novo e ele vai subir. Aí, lá em cima, ele encontra o congelador e desce. E ele vai fazendo essa corrente de convecção, trocando calor, até que tudo tenha a mesma temperatura. Tudo está na mesma temperatura, ou seja, o meu pote de sorvete vai ficar geladinho, igual tudo que está dentro da geladeira. E aí sim cessa a transferência de calor e entra tudo em equilíbrio térmico. Uma outra coisa interessante é ar-condicionado. Gente, antigamente as pessoas colocavam ar-condicionado embaixo, assim, que a gente chama de ar-condicionado de janela. E aí o que acontece? O ar frio que o ar-condicionado sopra, ele não sobe, ele sempre desce. Então, quando a pessoa põe o ar-condicionado aqui embaixo, o ar frio vai ficando aqui embaixo. E aqui eu vou ter um colchão de ar frio. Até isso conseguir resfriar todo o ambiente, demora muito tempo para as transferências de calor acontecer. Ou seja, esses ar-condicionados que são embaixo, eles gastam muito energia. Primeiro, por causa que a localização deles está errada, e segundo, porque eles são mais velhos e eles têm uma potência bem maior. Então, o certo é colocar o ar-condicionado em cima, na parte de cima do meu ambiente. Então, por quê? Então, ele vai soprar ar frio. E aí, esse ar frio vai descer e resfriar o ambiente, né?
Beleza. Aí ele vai trocar calor comigo, que tô com uma temperatura alta, com tudo que tá quentinho, e vai subir. E aí ele vai soprar frio e vai resfriar. E aí sim, esse ambiente vai ser resfriado de uma forma muito mais rápida, ok? Bom, outra coisa muito interessante são iglus. Então, assim, em regiões muito frias, por exemplo, nos polos, tem moradores e a residência deles são os iglus. Então, o que é um iglu? Ele recorta um pedaço de neve, que já virou gelo, né? Ele recorta, faz esses quadradinhos e vai formando a casinha deles. Então, aí você pensa, gente, como que uma casa formada com tijolos de gelo pode ser quente, né? Então, vamos ver como que isso acontece. Então, primeiro, a neve é um ótimo isolante térmico. Isso é muito bom. Depois, os iglus não aquecem seu interior, e sim conservam o calor emitido pelos moradores e o fogo. Então, o iglu ele não vai aquecer nada, né? Ele só vai manter, porque ele é um isolante. Sendo um isolante, ele não permite a troca de calor facilmente. É isso, entendeu? Quando o material ele é condutor, ele deixa a troca de calor acontecer facilmente. Quando ele é isolante, ele não deixa isso acontecer. Então, o iglu ele é um isolante, né? Por ele ter sido feito de um material que é um isolante térmico. Então, ele vai manter o calor ali dentro e não vai deixar ele se propagar. As fontes emissoras de calor, corpo humano e fogo, aquecem o ar ao seu redor, que este sobe e dá lugar ao ar mais frio, que se encontra na camada mais alta do iglu. Este ar, por sua vez, é aquecido, reiniciando o ciclo e formando assim correntes de convecção. Então, dentro do iglu tem correntes de convecção. Enquanto no exterior as temperaturas chegam a menos 45 graus. No interior pode variar entre menos 7 e mais 16. Então, olha só como que lá dentro ele fica mais quentinho, né? Lá fora tá menos 45 e lá dentro tá menos 7 a 16. Tipo, muito bom. Ele deve ter pelo menos 1,70 de altura, uns 70 metros, para que o fogo não derreta. Né? Porque você faz um foguinho ali dentro. E podem abrigar até 20 pessoas. Mais do que isso, começa a derreter, ou seja, porque cada pessoa é uma fonte térmica que emite calor, né? Então, mais do que 20 pessoas, tem muita gente emitindo calor, vai derreter, então não pode. A entrada é feita por um pequeno corredor, então eles fazem um corredorzinho que é a entrada, e ela é baixa, ele tem que abaixar para poder entrar. Que evita a entrada do vento diretamente. Então, geralmente eles fazem uma entradinha pequena, baixa e curva, para o vento não entrar diretamente, né? Porque o que acontece com o vento? O vento troca calor por convecção, né? Então, entra o ar frio ali dentro, vai resfriar aquele ambiente, né? Vai retirar calor daquele ambiente, então vai tornar mais frio mesmo. Uma abertura no teto deve ser feita para que haja circulação do ar interno. Então, no teto tem que ter um buraquinho para poder trocar a circulação do ar. Muito legal, né, gente? Como que com neve a gente consegue fugir do ambiente muito frio.